Olá a todos, eu sou a Catarina, eu trabalho aqui no departamento de marketing da Abrale e está começando mais um episódio do AbraleCast, o podcast aqui da Abrale. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super especial, que é a leucemia mieloide aguda. Então vamos explicar como acontece o diagnóstico, o tratamento, prognóstico, vamos falar tudo sobre essa doença hoje. Olá a todos, eu sou a Tatiane, sou jornalista aqui na Abrale, também vou estar aqui ao longo desse AbraleCast para que a gente tire todas as dúvidas, então, sobre a leucemia mieloide aguda. E para falar a respeito, então, estamos aqui com o nosso convidado super especial, que é o Dr. Eduardo Rego. Ele é coordenador de hematologia da Rede DOR e professor de hematologia na Universidade de São Paulo, a USP. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Olá, Tatiana, Catarina, muito Olá, obrigado pela doutor. oportunidade de estar aqui falando sobre leucemia mieloide aguda, que é uma doença, que é um desafio e que é a paixão que eu me dedico há muitos anos para tentar melhorar a evolução dos nossos pacientes. Perfeito. Então, doutor, para a gente já começar a nossa conversa, eu queria entender o que é a leucemia mieloide aguda. Tá. Então, a leucemia mieloide aguda é uma forma de câncer, então automaticamente isso quer dizer que é um resultado de uma alteração genética que acontece numa célula que dá origem às células do sangue, certo? O sangue, ele é formado no interior dos ossos, num tecido chamado medula óssea. Ele ocorre em quase todos os ossos na infância e depois no adulto isso ocorre em ossos mais restritos. Mas o fundamental é que ocorre essa alteração genética num precursor que daria origem ao sangue normal, e por conta dessa alteração genética, a célula deixa de obedecer os sinais fisiológicos, os sinais normais que levam à formação do sangue. Com isso, a gente tem uma infiltração da medula óssea por essa célula, por um único tipo celular, e a parada da produção do sangue normal. Ok. Doutor, então, quais são os sintomas que essa doença vai apresentar? E existe a possibilidade do paciente ficar assintomático, né? Não apresentar sintomas? Tá. Então, os sintomas, eles decorrem da falha na produção do sangue. Tá? Então, o que a gente tem? Como a gente não produz as hemácias, os glóbulos vermelhos, a gente tem a anemia. Então, cansaço fácil, palpitação aos pequenos esforços, palidez, muitas vezes intensa. Como a gente não produz a plaqueta, que é uma estrutura relacionada à coagulação, a gente tem uma facilidade na formação das equimoses, das manchas roxas, que nada mais são do que pequenos sangramentos debaixo da pele. Esses sangramentos também podem ocorrer na gengiva, na mucosa do nariz, podem ocorrer em qualquer lugar, inclusive na visão, no cérebro, no intestino e assim por diante. E por último, a gente tem que lembrar a falha na produção dos glóbulos brancos, que são os grandes responsáveis pela nossa defesa contra as bactérias, os fungos, os vírus. Então a gente tem ali manifestações infecciosas mais graves e desproporcionais. Então, agentes que normalmente não causam infecções tão graves, no paciente com imunodeficiência, ele acaba tendo uma evolução muito mais grave, muito mais rápida do que o normal. E um outro grupo de manifestações diz respeito à infiltração de órgãos por essas células leucêmicas. Tá? Então a gente tem a infiltração dos gânglios, então pode ocorrer o surgimento do aumento dos gânglios, né, que são essas glândulas, né, que o pessoal fala, né, são estruturas que a gente tem de defesa também. Pode haver aparecimento de tumores mesmo, propriamente ditos, ou infiltração de gengiva, por exemplo, isso pode acontecer. Não é obrigatório a ocorrência de todos os sintomas. Então, alguns pacientes têm um sintoma mais proeminente, alguns têm poucos sintomas. Se você deixar a doença sem diagnóstico e sem tratamento, ela sempre será sintomática e ela será fatal. Mas diagnosticada a tempo e tratada, ela é uma doença potencialmente curável.
Hoje, a gente já observa a possibilidade do diagnóstico de leucemia mieloide aguda, mesmo com poucos sintomas ou mesmo sem sintomas, naqueles indivíduos que às vezes colhem um hemograma por outra razão e ali é detectado uma alteração, ou a presença da célula leucêmica no sangue, ou a diminuição das outras séries, mas em valores ainda que não causam manifestações que chamem a atenção do paciente. Perfeito. E, doutor, alguns tipos de câncer, eles estão ligados à idade da pessoa. No caso da LMA, isso acontece também ou em qualquer momento da vida você pode descobrir a LMA? A leucemia mieloide aguda ocorre em qualquer fase da vida. Então, a gente tem desde casos que ocorrem em recém-nascidos até pacientes bastante longevos que desenvolvem. Mas a gente deve destacar que a frequência aumenta com a idade. Então, embora ela ocorra em todas as fases da vida, ela é muito mais frequente após os 60 anos. Então, os dados que a gente tem epidemiológicos sugerem uma idade mediana ali em torno de 64, 65 anos. A frequência vai aumentando. Ok, e ainda sobre a idade, ela vai fazer alguma diferença em termos de prognóstico? Então, se você descobre neném, quer dizer que o tratamento pode ter um melhor resultado? Não? Como é que funciona? Não, sim, a idade é um dos fatores prognósticos, particularmente os pacientes chamados adultos jovens, né, menos de 40 anos aí, normalmente evoluem melhor, tá? Diferente da leucemia linfóide aguda, onde a doença da infância é muito diferente da doença do adulto, na leucemia mieloide aguda, essa diferença é menor. Então, mesmo na Importante infância, a leucemia mieloide aguda é uma doença mais grave, com um perfil também mais próximo do que a gente vê da doença do adulto. Mas a gente deve destacar que a idade é apenas um dos fatores prognósticos, né? Que é muito importante as alterações genéticas para definir esse prognóstico, a resistência ao tratamento. Mas sim, a idade conta. Perfeito. Tá. E aí você já falou, né, dessa questão dos fatores prognósticos, dos exames genéticos. Então, uma vez que o paciente foi até o hospital com os sintomas, quais são os exames para fechar esse diagnóstico da LMA? Tá. Então, normalmente a suspeita ela vem do ponto de vista do que o paciente, do sintoma que o paciente conta, dentro daquilo que nós conversamos no começo, né? E no laboratório vem a partir da suspeita da análise do sangue do hemograma, que é o exame mais básico em hematologia, que a gente usa para praticamente tudo. E ali a gente vai ver tanto alterações na quantidade de células quanto na qualidade dessas células. Então, essa é uma suspeita importante. E ela deve ser rapidamente detectada e rapidamente encaminhada ao especialista. Essa, infelizmente, é uma doença que deve ser tratada por um especialista. Uma vez que você tem essa suspeita, normalmente a gente faz o exame da medula óssea, para a maioria dos casos, tá? Isso é importante porque é a medula óssea onde é formado essa célula leucêmica. E ali a gente colhe exames em que a gente vai ver que tipo de progenitor que foi acometido, né? Porque a gente fala mieloide em contraste com linfóide, mas dentro da mieloide a gente também tem várias subclassificações. Então a gente olha marcadores e tem como que um retrato dessa célula leucêmica. E isso vai ser muito importante para a gente seguir depois ela ao longo do tratamento, procurar essa célula em momentos onde o indivíduo já não tem a doença claramente, né? Mas muito importante é a gente fazer uma estratificação do prognóstico. O que quer dizer estratificação do prognóstico? É eu saber se esse indivíduo tem alterações genéticas que estão associadas a a uma evolução pior, boa ou intermediária. Tá? E isso é muito importante porque ela vai me definir, por exemplo, o paciente que vai ser candidato a um transplante de medula óssea ou aquele que não será. Tá? Então, essas análises genéticas elas são feitas através do cariótipo, também chamado de citogenética, em que a gente vê os cromossomos. Então, a gente tem tanto a ver quantos cromossomos a pessoa tem e se a estrutura desses cromossomos está preservada ou desarranjada. Tá? Isso é feito
através da busca de mutações. Então, você imagina, estou falando, cromossomos é como se fosse o prédio, o gene é como se fosse um pedaço do tijolo desse prédio, né? E ali eu vou ver se existiram pequenas mudanças nesses genes que acabam acarretando com que a proteína formada por esse gene mude de função. Isso eu posso fazer por RT, PCR, e atualmente a gente faz muito através do sequenciamento, que é realmente, então, ver quais são, como é formado o gene, quais são as bases que são formadas esse gene. E isso vai ser muito importante. Então, doutor, pelo que eu estou entendendo, em alguns casos, a LMA ela não é uma doença única, ou seja, ela pode apresentar algumas mutações genéticas e isso vai caracterizar essa LMA como diferente de um outro paciente, por exemplo. Então, eu queria entender quais são essas principais mutações genéticas e também se todo paciente vai apresentar ou se é possível que o paciente só tenha uma LMA. Tá, perfeito. Em relação a diferentes doenças, você tem a absoluta razão. Porque hoje a gente vê a leucemia mieloide aguda como um grupo de doenças, e um grupo grande de doenças, Sim. né? O que elas têm em comum é que o progenitor, né, a célula que sofreu a mutação, é uma célula mieloide, uma célula que daria origem a granulócitos, hemácias, megacariócitos, assim por diante. Praticamente todos os pacientes terão alguma alteração genética, tá? Com o sequenciamento de última geração, então tem estudos mostrando, por exemplo, que a média de mutações por paciente é de 2 a 3. Então tem um estudo, por exemplo, do grupo holandês. Então, quer dizer, não é uma, além de tudo, não é uma única, não são algumas. Então, a média nesse estudo, por exemplo, holandês, foram 2 mutações e meia por paciente. Então, é mais de uma mutação. E ele pode apresentar ao mesmo tempo? Ou... Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, na mesma célula. E você pode ter uma combinação. Você pode ter uma mutação que é no cromossomo, uma alteração que é no cromossomo, então é no cariótipo, mais a mutação no DNA. Então, a mutação a nível molecular também. E essas combinações não são aleatórias. Então, algumas mutações se agrupam de forma diferente. E também algumas mutações predominam nas idades mais avançadas e outras nos mais jovens, né? Então, é um espectro muito grande. E veja, a gente começou a entender isso relativamente recente, não faz muito tempo, desde que o genoma humano foi sequenciado. E a partir daí a gente começou a coletar esses dados de sequenciamento de larga escala ou de última geração, em que a gente pôde entender isso um pouco melhor. A lista de mutações é muito grande, mas eu vou te dizer assim, ó, a gente acaba agrupando, do ponto de vista clínico, em alterações de bom prognóstico. Tá? Então, particularmente, a gente tem alterações, translocações cromossômicas entre o cromossomo 8 e o 21, a inversão do 16, a leucemia promielocítica aguda, que é a translocação 15-17, uma mutação de um gene que chama CBP-alfa, e a gente sabe que não é qualquer mutação, ainda numa região especial desse gene que está associado a bom prognóstico. Do outro extremo, né, como exemplo de mutações de mau prognóstico, a gente tem uma que nos preocupa muito, que é a do gene TP53, tá certo? Que é um gene que está associado à defesa da célula de agressões genotóxicas, né? Exatamente contra as mutações. Então, é o nosso grande guardião do genoma. Mutações, por exemplo, num outro gene que chama KMT2A, que antigamente era chamado de MLL, que é também um gene que tem múltiplos, pode se combinar com múltiplos parceiros diferentes. Então, são alguns exemplos que a gente vê. Lógico que a lista é muito grande, muito específica, e até por isso mesmo que eu falo, são
pacientes para serem tratados em serviços especializados. Com Sim. certeza. E, doutor, antigamente a gente via uma característica, assim, da LMA, que ela era dividida em M1, M2, M0, enfim, né? E os pacientes sabiam qual era o M deles. Dele. E hoje em dia a gente não vê mais essa classificação. Isso tem a ver com esse Essa evolução, sequenciamento, sim. Tem coisa a ver. Essa classificação, que é a classificação franco-américo-britânico, né, que divide de M0 a M7, era baseado na morfologia e naquele retrato que eu falei, na imunofenotipagem, tá certo? Então dizia assim, olha, essa aqui veio de uma célula megacariocítica e assim por diante. Dessas todas, a gente viu que não correspondia de fato a uma entidade, com uma exceção. A leucemia promielocítica aguda, que é a M3. Então a gente ainda muitas vezes fala M3 porque a correlação entre o aspecto da célula e a alteração genética e a clínica é muito forte. Para as outras, essa classificação já foi abandonada e o importante mesmo é a classificação genética. Perfeito. E, doutor, então, saber quais são essas mutações é muito importante, porque isso vai fazer toda uma diferença ali para o paciente, né, para o tratamento dele. A gente já entendeu quais são os exames, né, que precisam ser feitos para chegar nesse diagnóstico. No SUS, o paciente também tem acesso a esses mesmos exames para ele entender quais são qualquer tipo de mutação que ele possa ter? Parcialmente, né? Então, hoje, no Sistema Único de Saúde, a maior parte dos serviços consegue oferecer o cariótipo, tá certo? Então, a gente consegue saber as alterações cromossômicas e algumas alterações genéticas. Então, por exemplo, a própria leucemia promielocítica aguda, o PML rara, hoje é um método de RT-PCR, que é muito fácil de ser feito. A translocação 821 e a inversão 16, não diria todos, mas também é um acesso mais fácil. Nosso grande problema vai no sequenciamento de última geração, o chamado NGS, né? E aí não é disponível no SUS. Então existem algumas iniciativas. Eu mesmo tenho a felicidade de coordenar uma iniciativa que é do Consórcio Internacional de Leucemias Agudas, em que a gente procura trazer o NGS a um custo menor e que possa ser oferecido dentro do contexto do SUS. Perfeito, porque é muito importante que tanto o paciente, né, que tem acesso ao plano, enfim, quanto do SUS tenha conhecimento sobre a sua própria LMA, né, doutor? Hoje existe inclusive uma recomendação da própria ABHH, Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, quanto ao mínimo necessário para ser isso. Isso tem sido pleiteado junto às entidades para que a gente consiga. Porque a verdade é que é um campo que avançou muito. Sim. E, infelizmente, o nosso sistema, isso não é específico da hematologia, né? O nosso Sim, sistema, que ele Não é acompanha. Ele ele não é acompanha. lento na incorporação. E não é só de medicamento, ele é lento também na incorporação de exames, de oferta. É um sistema muito grande, a gente até entende, mas a gente tem que lutar para Sim. que isso Para aconteça, melhorar, para né? melhorar, né? Sim. Sim. E a Abrale tem um papel importante nisso Fundamental, também, né? fundamental. Com A certeza. sociedade dos pacientes e as sociedades de especialidade são interlocutores para chamar atenção para essa situação, né? Sim. E, doutor, isso é a mesma coisa que testes de biomarcadores ou não? Aqui a gente está falando de outra coisa. Tá. Se você for falar num senso muito amplo, porque qualquer alteração que você fizer é um biomarcador. Mas normalmente não é essa terminologia que a gente utiliza. Tá? Então, biomarcadores muitas vezes é utilizado como aqueles marcadores que você testa no sangue e que indiretamente possam indicar algum diagnóstico ou monitoramento de alguma doença. Não, a gente está falando da parte mais genética mesmo. Então, de modo geral, a gente usa o termo de medicina de precisão ou teste genético propriamente dito, e a gente fala qual que é o teste genético. Tá. E aí, em caso de recidiva, o paciente teria que fazer esse teste de biomarcador, por exemplo? Isso é importante ou não? Isso é importante, porque a doença muda. Tá. A doença é uma doença dinâmica. Então, você pode ter no diagnóstico um perfil de mutação e na recaída outro perfil de mutação. Isso a gente chama, né, em termos técnicos, de evolução clonal.
tá? E aí eu acho que vale até a pena a gente dar essa curiosidade, né? Porque a gente fala da presença das diferentes mutações, mas a gente sabe que existem, inclusive, grupos de células com mutações diferentes ao mesmo tempo no diagnóstico. E, de uma Sim. certa forma, existe uma competição entre os clones para ver quem que vai ser o clone dominante. E o tratamento pode fazer com que um clone que era o dominante ao diagnóstico, ele desapareça e um clone que era menor emerja na recaída. Ou mesmo a própria mutação, apareça outra mutação que não havia e que vai, porque existe essa chamada instabilidade genômica, quer dizer, é um DNA que ele está propenso, ele está sem os mecanismos de checagem e regulação e às vezes ele vai adquirindo mutações, vai adquirindo mutações. Doutor, quando a gente começou a nossa conversa, o senhor disse que a LMA é uma doença bastante desafiadora e agora entendo o porquê tão Sim. desafiadora. Então, fazendo um comparativo com as demais leucemias, ela é a mais desafiadora, ela é a mais difícil ao ser diagnosticada para tratar? Essa não é uma resposta fácil de eu te dar. Depende. Por exemplo, a leucemia promielocítica aguda é a leucemia que a gente tem o maior índice de cura. Olha, Então, entre todas. Entre todas. Então eu vou te falar assim, olha, leucemia promielocítica aguda, se o diagnóstico é feito a tempo e o tratamento é instituído, ela é mais fácil. A leucemia mieloide aguda com mutação do TP53 é a doença mais desafiadora, porque a resistência ao tratamento é muito frequente. Tá. Tá? E existe algum tratamento específico para essa TP53? E se procura bastante isso, mas nós ainda não temos. Inclusive, existe a tentativa, inclusive, porque quando ocorre a mutação, o gene perde a função. Então, existem algumas tentativas de medicações que restituam a função do TP53. Ainda, os resultados ainda devem ser considerados como muito preliminares, não acho que foram muito animadores. Tá, ok. Então, já entrando na parte dos tratamentos, como é que acontece o tratamento da LMA, doutor? Tá. Existem fases, o tratamento é feito em fases. Tá? Então, nós temos uma primeira fase que a gente chama de indução da remissão. Tá? Que é então onde o indivíduo que acabou de ter o seu diagnóstico, está com toda a constelação de sintomas e alterações laboratoriais, eu vou fazer o tratamento e vou, ao final desse tratamento, se ele for bem sucedido, se a minha indução for bem sucedida, eu vou ter menos de 5% de blastos na medula óssea. Blasto é essa célula jovem. Tá? A indução, ela pode ser personalizada, não é exclusivo, né? Mas, por exemplo, eu tenho algumas mutações. Mutação no gene FLT3, tá? O mais comum é chamada FLT3-ITD, Internal Tendon Duplication. Eu tenho agentes específicos que vão ser combinados com a quimioterapia para essa situação. Aquelas leucemias de bom prognóstico que eu falei. Então, hoje a gente sabe que se eu adicionar à quimioterapia um anticorpo monoclonal anti-CD33, tem um estudo muito grande do grupo inglês mostrando que eu tenho um ganho de sobrevida e uma resposta a longo prazo melhor. Tá? Uma vez que o indivíduo esteja em remissão, ou seja, que a minha indução tenha sido bem sucedida, ele vai para a segunda fase de tratamento, que é a consolidação. O que é consolidar o tratamento? É o seguinte, olha, quando eu olho o sangue e olho a medula óssea desse indivíduo, eu não vejo a leucemia. Tá? Ele está curado? Não está curado. Ele tem uma quantidade de células ainda no organismo que não é passível de ser identificada na microscopia. Tá? Então, eu preciso aprofundar a minha eficiência antileucêmica. Eu preciso consolidar o que eu obtive na indução. Tá? Então, aí eu vou fazer a consolidação. Na consolidação, eu vou depender também de quimioterapia e de agentes específicos de acordo com a mutação, mas eu posso, além da quimioterapia, acrescentar o transplante halogênico de medula óssea. Tá certo?
Qual é a vantagem do transplante alogênico de medula óssea? Para casos em que eu sei que o risco da doença voltar é muito alto, eu faço o transplante porque quando eu transfiro a célula-tronco do meu doador para o meu paciente, eu estou transferindo o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico do indivíduo muda. Ele passa a ser o sistema imunológico do doador. E aí, esse novo sistema imunológico, ele vai reconhecer a célula leucêmica como estranha. Então, além do efeito da quimioterapia, eu tenho esse efeito imunológico que a gente chama de enxerto contra leucemia, GVL. O enxerto é a célula do doador. É lógico que vem nada, tudo tem seu efeito colateral. Tem seu preço, Tudo né? tem seu preço. É lógico que esse novo sistema imunológico reconhece a célula leucêmica, mas pode reconhecer outros órgãos. E aí eu tenho uma doença que se chama enxerto contra hospedeiro. E o que o time do transplante faz é tentar dissociar esses dois efeitos da melhor maneira possível através de drogas imunossupressoras. Então, é ter o máximo do efeito enxerto versus hospedeiro e o mínimo do enxerto versus... Desculpa, o máximo do enxerto versus leucemia e o mínimo do enxerto versus hospedeiro. Isso seria o santo grau do Sim. transplante, né? Sim. O ideal. O ideal. E ainda sobre o transplante, doutor, ele precisa sempre ser com o halogênico, né? Com o doador. Ou pode ser O mais indicado é com doador, é o Tá. halogênico. Existe na literatura algum dado sobre transplante autólogo, talvez para os casos mais favoráveis, né, em algumas situações. Vamos dizer assim, que ele é mais uma exceção do que uma regra. Ok. Sim. E aqui um transplante 100% compatível, né? O O mais halogênico compatível possível. não se O mais enquadraria compatível possível. Tá. Tá? Então, a gente sempre lembra de alguma curiosidade, né? Claro. É lógico que, por exemplo, gêmeos idênticos não são o melhor doador para o paciente com leucemia aguda, porque o sistema imunológico é o mesmo. Olha, nunca tinha pensado Né? também, Então, não. então, se você entre um gêmeo idêntico e um irmão não idêntico, é melhor o irmão não idêntico. Tá. Muito interessante. E aí, doutora, a gente sempre fala aqui na Brale, né, sobre como cada caso é um caso. Os pacientes têm o costume, né, de comparar entre eles os tratamentos e tudo, mas a gente sempre reforça a importância de que cada paciente, cada caso vai ter o seu tratamento específico. E aí eu acho que a LMA aqui, a gente pode falar que é o ápice da medicina de precisão, né? De fato. Cada paciente vai ter um perfil e veja, tem um perfil diferente ao diagnóstico e pode ter um perfil diferente na evolução. Sim. Como eu falei, é uma doença também tem um caráter dinâmico. Então, nesses dois sentidos, cada paciente é uma história própria, né? Uma coisa que a gente não falou aqui, mas que eu acho que talvez valha a pena a gente também trazer, é que a gente vai acompanhando o paciente ao longo do tratamento e mesmo depois que termina o tratamento, a gente continua acompanhando. E cada vez mais está se tornando importante a pesquisa da doença residual mensurável. O que é isso? Então, com esses métodos todos que eu mencionei, sequenciamento, citometria de fluxo, né, imunofenotipagem, a gente começa a ter a capacidade de detectar a célula leucêmica em quantidades muito, muito, muito pequenas, tá certo? E acompanhar, inclusive, a evolução. Olha, é muito pequena e vai para o negativo, é muito pequena ou ela está aumentando. Tá? Então, boa parte dos protocolos hoje que estão em estudo, ainda não divulgados, estão incorporando a doença residual mensurável ao tratamento. Nós ainda não temos uma resposta clara, então eu não posso dizer assim, é essa a conduta, mesmo porque esses métodos estão em andamento, né? Mas eu tenho certeza que se a gente for conversar daqui a 2 anos, eu já vou estar falando muito mais de doença residual mensurável do que a gente está falando hoje. Então a gente está falando em curto prazo, né? Uma coisa que tá sim. para Não, chegar. esses estudos já têm, os estudos estão incorporando. Por exemplo,
a gente usa muito a recomendação de um grupo que chama European Leukemia Net, ELN, né? Então, que é um painel de especialistas, na verdade. E na última recomendação deles, de leucemia mieloide aguda, eles já colocam que a pesquisa da doença residual mensurável após os 2 ciclos iniciais do tratamento, é altamente informativa e é recomendada que seja feita aí. E para alguns subtipos, por exemplo, leucemia mieloide aguda com mutação de um gene que chama NPM1, que classicamente boa parte deles está associado ao grupo favorável, no grupo favorável, é um preditor muito importante do tratamento e, inclusive, do tratamento preemptivo. Quer dizer, antes de que haja o retorno da doença, você já consegue detectar a necessidade de novo tratamento. Isso é muito importante, né, doutor? Pensando no prognóstico, na qualidade de vida dos pacientes. Sim. Veja, o paciente que tenha os demais órgãos preservados, ele aguenta esse tratamento de uma forma muito melhor. Então, você detectar a menor doença possível, fazer o diagnóstico mais precocemente possível, sempre tem um efeito benéfico. Com certeza. Doutor, já aqui pensando num futuro próximo, na verdade, enquanto a gente conversava, eu estava aqui pensando, a nossa conversa é sobre a leucemia mieloide aguda, mas eu estava pensando na leucemia mieloide crônica no passado, que ela também era tratada com quimioterapia, enfim, aí descobriram ali aquela mutação, veio um medicamento e o paciente hoje só toma aquele medicamento. Na LMA hoje a gente já conhece muitas mutações, mas o paciente ainda precisa passar pela quimioterapia, ainda precisa passar pelo transplante de medula óssea. No futuro, o que os médicos querem é que o paciente também tenha acesso a um medicamento que vá tratar aquela mutação, e é isso? Ou ela é diferente? Realmente sempre vai precisar passar por todas essas etapas? Da mesma forma, nós vamos ter situações variáveis. Tá? Ok. A leucemia mieloide crônica é o grande exemplo que a gente tem na revolução na medicina, onde você tem uma alteração genética, uma droga, um grupo de drogas, uma família de grupos de drogas, e você resolve isso. Outro Sim. exemplo é leucemia promelocítica aguda. Veja, leucemia promelocítica aguda, hoje a gente tem basicamente uma alteração genética, o PML rara, e a gente já trata sem quimioterapia. Também. É a única leucemia aguda que a gente trata sem quimioterapia. Tá? Atra e trióxido de arsênico, sempre que possível. Que é oral. Que é oral. Que é oral, o atra, o trióxido de arsênico é endovenoso. Tá? Então, esses são exemplos. O que acontece é que a maioria das leucemias mieloides agudas, você não tem uma única lesão. Você não tem uma única lesão e existe uma questão da célula leucêmica ter redundância de mecanismos. Então, às vezes, você bloqueia a vantagem que ela tem de um lado e ela tem um step que ela consegue sobreviver de outro. Entendi. Então, hoje, a gente ainda acha que o tratamento específico ajuda muito, mas acho que a gente não vai chegar uma droga, uma lesão, uma droga para todos os casos. Perfeito. Tá. E doutor, e CAR-T-cell para LMA? Isso se aplica em algum momento? No momento, nós não temos nenhuma terapia celular baseada em modificação de linfócito T, que é o CAR-T-cell, tá certo? Para leucemia mieloide aguda, várias existem tentativas, existem resultados sendo divulgados. Não é nem perto do que a gente vê os resultados para linfoma e leucemia linfóide aguda. E isso, mais uma vez, tem a ver com a característica da doença. Não é uma falha do método, é uma característica da doença. Então, existem limitações para o uso do CAR-T-cell em LMA. Estamos buscando, talvez a gente vá ter algum CAR-T-cell para LMA. O que foi mais divulgado, particularmente um grupo chinês, você faz o CAR-T mais o transplante. Tá. Então, E aí são teve dois algum processos. Tem algum resultado? resultado, mas os que funcionaram melhor, você destrói muito a medula óssea e você precisa de um resgate com o transplante. Tá. Então, por enquanto é isso. Vamos ver o que o tempo trará. Doutor, vamos à pergunta que os pacientes mais fazem. Acredito que para o senhor, assim como fazem aqui para a Brali também, que é: a leucemia mieloide aguda tem cura? Tem cura, tá certo? Não é 100% de cura. Tá?
tá? Então a gente Tá. tem que entender isso. É, as doenças, algumas alterações genéticas, nós temos resultados excelentes, outros nem tanto. Esses que nem tanto é onde a gente entra com o transplante de medula óssea, que também, veja, também não é 100%, né? Você pode ter a doença voltando sobre o transplante de medula óssea, mas é uma estratégia a mais que a gente coloca. Mas toda vez que eu converso com um paciente que acabou de receber esse diagnóstico, eu sempre esclareço: olha, é sim uma doença curável e nós vamos buscar a sua cura e vamos ter que adaptar a nossa estratégia de tratamento de acordo com a evolução do seu quadro. Sim. E, doutora, a gente tem alguma pesquisa clínica que esteja acontecendo no Brasil agora com LMA, para LMA? Não, temos muitas, né? Ainda bem, né? A Ah, gente sim, tem com certeza. bastante pesquisa, a gente tem desde pesquisas que a gente chama de iniciativa do investigador, né? Quer dizer, que não tem o patrocínio da indústria farmacêutica. Tá. Eu posso citar, então, mais uma vez, o do Consórcio Internacional, né? Que é um grupo de hospitais universitários que estão envolvidos. A gente tem algumas pesquisas com novos fármacos, com novas drogas que estão sendo tentados ainda na que a gente chama de fase pré-clínica. E temos várias moléculas sendo testadas, aí sim são estudos patrocinados pela indústria farmacêutica, e a gente tem um grupo de alvos aí, né, de drogas, né, que está sendo testado não só no Brasil, mas no exterior também, são os inibidores da menina. Então é um tipo de alteração, tem a ver com o KMT2A, que eu mencionei, né, o antigo MLL, e também para mutações do NPM1. Esses inibidores parecem ter um efeito bastante positivo. Provavelmente combinaremos com quimioterapia também, mas eu acho que é o próximo. E os inibidores do IDH1 e do IDH2 também, outras duas mutações, essas já têm uma fase mais avançada, devem vir inclusive comercialmente no futuro próximo. Doutora, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais também sobre o tratamento da LMA recidivada e refratária, que é aquela que não responde, né, ao Isso. tratamento. Nesses casos, primeiro eu queria entender se é muito comum que a leucemia acabe recidivando ou não, e se sim, quais são os tratamentos nesses casos? Tá. Então, primeiro vamos separar o que é recidiva e o que é refratariedade. Tá? Então, Ótimo. refratariedade é aquela doença que não responde ao primeiro tratamento. Tá? Então, eu tenho uma redução do número de células leucêmicas inferior a 50% nesse primeiro tratamento. Essa é uma situação muito grave, não é irreversível, mas ela é uma situação muito grave. A recidiva é uma doença em que eu tenho a remissão, o indivíduo fica bem, recupera a função do sangue, da medula óssea, e lá, depois de algum tempo, a doença volta, tá certo? A doença ela pode voltar exatamente igual ao do diagnóstico, ou como nós já mencionamos aqui, pode vir completamente diferente. Então, por isso que a gente precisa sempre reanalisar a doença, porque ela pode ter características diferentes. A doença recidivada ou refratária, ela é sempre considerada de alto risco. Então aí desaparece o favorável. Tá? Se ela voltou, ela não é favorável. Tá? Então eu vou ter que empregar estratégias para uma doença avançada nesse sentido. Eu posso, se eu tiver um alvo molecular, né, um alvo baseado na alteração genética, eu acrescento essa terapêutica, isso é muito importante, tá certo? Vou usar a quimioterapia e esses pacientes, sempre que possível, a minha consolidação deve incluir o transplante, Tá. tá? Que é a estratégia de doenças de prognóstico desfavorável. E, doutora, a gente falando agora sobre isso, eu lembrei de um caso de um paciente que fez TV Abralha, bem próximo de nós, ele teve LMA, fez o transplante halogênico e depois do transplante ele ainda recebia de tempos em tempos os linfócitos da doadora dele, que no caso era a própria irmã. Tá. Isso é comum de acontecer? Isso é uma das estratégias que você pode utilizar pós-transplante, tá? E aí também nós estamos numa
uma área da literatura que é um pouco nebulosa, porque tem diferentes, não temos uma prática comum. Tá. Existe a possibilidade de você usar medicação pós-transplante, particularmente quando você tem aqueles alvos, né? Então, a gente consegue manter esse tratamento. E existem estratégias baseadas na resposta imunológica, onde a infusão de linfócitos do doador é uma delas. Então, você pode fazer isso, particularmente se você ainda tem evidência de uma doença que persiste numa quantidade baixa, mas ela persiste. Muitas vezes, a fusão de linfócitos do doador é uma estratégia eficiente. Doutor, e agora falando um pouco sobre a qualidade de vida do paciente, né? A gente está aqui falando dos tratamentos, enfim, mas em meio a tudo isso, a gente sabe que tem uma pessoa ali, né, passando por todas essas etapas. Esses tratamentos, mesmo esses mais novos, eles ainda têm muitos efeitos, adversos, e como é que o paciente, o que que ele deve fazer para que ele trate, mas para que ele também se sinta bem, tenha bem-estar, enfim. Tá. Ainda o desafio é grande. Não dá Tá. para a gente minimizar o Uhum. sofrimento que o paciente tem durante o tratamento. O Sim. próprio fato, por exemplo, da indução que normalmente é feita internado, são internações prolongadas. Só o Uhum. simples fato de você ficar, às vezes, 30, 40 dias no hospital já é um sofrimento muito grande. Sim, Tá certo? Certamente. Então, claro, muda a toda a gente rotina de vida da muda pessoa, totalmente, né? afasta, tem a questão até da presença, né, das pessoas Sim. amadas em volta, tudo isso. Então a gente não pode minimizar. Acho que a gente melhorou muito, né? Então, o controle de vômito, a gente melhorou muito, né? Controle das próprias infecções. Então, houve melhor, mas ainda é um tratamento muito desafiador. Algumas coisas que são sempre importantes. Manter a massa muscular. Uhum, Então, é sempre importante ter alguma atividade física, tá? uhum, Isso geralmente é orientado por um profissional, geralmente é um fisioterapeuta. Uhum. Então, isso ajuda muito. Ajuda no tratamento e ajuda no bem-estar do paciente. Não é só uhum. para o bem-estar, isso também tem um papel biológico importante. Uma alimentação adequada, tá certo? Uma alimentação que ela não precisa ser es- com um componente, um super nutriente, não, mas ela precisa ser equilibrada, tá certo? A gente sempre pede, durante o uso de quimioterapia, evitar alimentos gordurosos, alimentos de difícil digestão, porque Uhum. isso cria um Uhum. mal-estar, tá certo? Sim. É importante ter a variação também, até para manter, hoje a gente valoriza a composição das bactérias no intestino, que a gente chama de microbiota. Uhum. Então, ter uma microbiota mais saudável possível é importante, isso tem um impacto imunológico também importante. É importante manter as relações sociais, né? A gente sabe que as relações sociais às vezes tem que ser. Hoje a gente tem muito meio virtual, mas é Sim. muito importante manter. É, é um paciente que precisa ter amigos por perto, familiares por perto. É um período difícil da vida e isso ajuda muito, porque não dá para ser super-herói, não. A gente precisa da ajuda dos outros. Sim. Um Sim. apoio é O fundamental. apoio é fundamental, muitas vezes até por profissionais também, né? Quer Sim. dizer, Sim. a presença Cuidar da do saúde mental. psicólogo é importante, né? A gente tem a felicidade no grupo de ter também bons odontólogos, né? Então até a parte da saúde oral é muito importante também. Doutor, enquanto a gente falava do tratamento, acho que é importante a gente colocar também, eu sempre estou trazendo o SUS aqui Uhum. para a nossa Sim, conversa, porque grande parte, inclusive, dos pacientes que acompanham a gente aqui no AbraliCast e nos nossos outros canais são do SUS. Sim. Esses novos tratamentos que a gente falou que apresentam bons resultados, enfim, todos estão já no SUS ou isso também é um desafio? isso também é um desafio. Isso sempre é um desafio. A incorporação, ela é sempre um desafio. Veja, eu acho que as nossas agências regulatórias no Brasil evoluíram muito. Eu acho que a gente tem um corpo técnico, por exemplo, da Anvisa, é bom, mas nós temos o desafio financeiro, né? Uhum. Sempre a gente tem o desafio financeiro e exige a gente estar sempre em cima para que isso seja incorporado, para que essa diferença não seja tão grande quanto infelizmente ainda é.
Perfeito. Como a Cat colocou, a Abrali, tanto em questão dos exames quanto na incorporação de novos medicamentos, a gente também está aqui sempre ativos, né? E os Sim. pacientes também têm uma participação muito importante Com nisso, certeza. né? Então, Quando a sociedade precisa se unir para mudar, Sim. essa realidade. Veja, e nós temos, às vezes, a gente tem que lembrar que não é só o medicamento que a gente precisa de uma infraestrutura Também. melhor no SUS. Uhum. A gente precisa que o paciente que seja atendido lá na UBS, né, na Unidade Básica de Saúde, que ele seja rapidamente encaminhado. Essa é uma doença. Todo câncer a gente tem esse desafio Sim. do diagnóstico precoce, mas a leucemia aguda é o exemplo extremo. O nome já diz, jeito, né? o agudo. É um exemplo extremo. Então a gente precisa que esse paciente, ele não pode colher um hemograma, ser detectado uma célula leucêmica e ele voltar no mês seguinte. Sim. Não- Tem que não ser dá tudo muito tempo. rápido. Não dá tempo. Tem que ser tudo. Então a gente precisa dessa agilidade. Muitas vezes é uma agilidade difícil, porque é um sistema sobrecarregado. Ele precisa caminhar rápido, seja da unidade básica, seja da UPA, para um centro especializado. Isso vai ser um tratamento do centro especializado. Então, hoje, por exemplo, a minha experiência no ICESP, né, que é um grande instituto que atende o SUS e que eu acho que está fazendo um serviço excelente, mas os nossos pacientes, eles não são referenciados, eles entram dentro do que a gente chama vaga zero. Então ele passa na frente do outro, ótimo. Mas o problema é que isso tem um limite. Sim. Então a gente precisa acomodar esses pacientes de uma forma melhor, de um fluxo melhor. Isso para a entrada. Mas a gente precisa ter um fluxo melhor também para o transplante de medula óssea. Com certeza. Certo? Infelizmente, a gente tem um estudo que a gente comparou os pacientes tratados nos hospitais universitários da USP, né, Ribeirão Preto e São Paulo, CESP e HC, com pacientes tratados no Hospital Universitário de Oxford. Tá certo? Lá, 60% dos pacientes tinham recebido o transplante de medula óssea. Para nós, era um pouquinho mais de 20%. É porque eles não precisam? Não é porque não dá tempo. Ele recai esperando o transplante. Então, a gente precisa que essa fila do transplante ande mais rápido. Então, quer dizer, é um contexto geral. Temos a questão de medicamentos, mas temos a questão também de acesso ao diagnóstico e acesso ao transplante. Sim. Infraestrutura, além disso também, né, doutora? Acho que entra nessa questão que a gente comentou, que a Tati trouxe da qualidade de vida também, Sim. do paciente ter toda uma equipe multidisciplinar ali durante o tratamento, e muitas das vezes a gente vê que isso no SUS também não acontece, difícil. né? E até dificuldades que vão além do SUS, né? Às vezes é um paciente que mora muito longe, Sim. e o transporte público é difícil, né? Demora muito. Então, por isso mesmo é muito desafiador. Sim, e aí acho que entra o papel da Abrali em tudo isso também, né? Sim. Da gente sempre poder apoiar e ser uma fortaleza para o paciente e também fazer valer os direitos que eles têm, né? Doutora, a gente está chegando ao final aqui da nossa conversa, acho que foi muito boa, esclareceu muitas questões e temas que a gente não sabia, né? Eu mesma não sabia que dava para ter 2, 3 mutações ao mesmo tempo, né? E aí queria te pedir para deixar uma mensagem, o que você acha importante de reforçar aqui ao final da nossa conversa. Tá. Eu acho que a primeira coisa é lembrar que é uma doença curável. Então, isso não é uma sentença de morte, porque a primeira coisa que passa pela cabeça do paciente é isso. Acabou. Não. O desafio é grande, que o paciente não está sozinho, que a equipe, tanto médica, multidisciplinar, é parte do tratamento, a família é parte do tratamento, e que sim, temos desafios no SUS, temos desafios no sistema de saúde de modo geral, mas que tem recursos e que esses recursos estão disponíveis da melhor forma possível. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Também, Cat, obrigada por mais um AbraliCast. Agradecer também quem está ouvindo ou assistindo a gente. E só reforçar, então, alguns recadinhos aqui. Continuem acompanhando a gente no AbraliCast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, então já aproveita para se inscrever e ativar aí o sininho, né, para receber todos os nossos conteúdos. Acompanhem também todas as nossas informações e os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, no @AbraliOficial, e também todas as nossas notícias fresquinhas que saem lá semanalmente na revista Abrali Online. Acho que é isso. Obrigada a todo mundo, gente. Até mais. Obrigada. Tchau.